Muito bom dia, você, meu amigo, minha amiga, irmãos, irmãs, internautas. É um prazer imenso voltar a estar com vocês, todos os alunos, professores, todos aqueles que nos acompanham aqui pelo Instituto Sila Franco, pela região, nossa Igreja Metodista. É um prazer estar com vocês. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Acredito que o Dia do Trabalhador são todos, né? Vamos dizer que hoje apenas é um dia em destaque. E trabalhar para o Senhor é a melhor coisa que pode existir nas nossas vidas. Sermos embaixatrizes, embaixadores do Senhor Jesus. Isso para nós é honra, é maravilhoso. Hoje nós estamos iniciando a nossa segunda live, dando início à nossa segunda live, ou continuidade à nossa segunda live. A importância da oração. E hoje nós vamos falar sobre orações em línguas, né, com o nosso querido e amado pastor José do Carmo, né, para nós, nosso querido Mano Zé. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida dele, pela vida do nosso amado pastor Luciano, minha outra visão extra. Eu falo que Deus é muito bom, ele sempre me presenteia com visões extras, além do alcance. Então, hoje quem está conosco é o pastor Luciano, mas ele seguiu o padrão da Amanda, né, o momento invisível dele, então ele está quietinho lá, só de olho o que eu estou fazendo, para depois ele me dar as correções finais. Mas, bom dia, pastor José do Carmo, bom dia, pastor Luciano. Bom dia, pastor José. Abençoe. Bom dia, Luciano, Gelson, quem mais nos acompanha aí nesta manhã de sábado, 1º de maio, dia do trabalhador e dia do aniversário do meu irmão caçula, o Zacarias, Orlando. Que maravilha. E hoje também nós entramos no mês de maio, o mês de muitas coisas na nossa igreja, né? O mês da família, dia 24 de maio, coração aquecido, não é isso, pastor José? Isso. Mês de maio, no calendário metodista, no calendário nacional, é recheado de celebrações, né? Isso Dia do mesmo. Trabalhador, Dia das Mães, o mês da família, e o 24 de maio, dia do coração abrasado ou aquecido, né? Pensam. Com certeza. E em maio nós estaremos encerrando, né, nosso terceiro momento, né, que o senhor estará falando conosco sobre, né, a fé e abrangendo toda essa questão, né, do coração aquecido, do mês da família. Será outra live muito especial. Eu peço desculpas a todos os nossos internautas, já era para ter acontecido essa live, mas devido a algumas forças maiores, conseguimos para hoje, né? Então, pastor José, a curiosidade de alguns amigos meus em particulares, né, com relação orações em línguas. Nós sabemos que é um tema bastante polêmico, né? Sabemos disso. Eu conheço pessoas que até hoje estão na igreja, são cristãos muito dedicados, mas têm dificuldade na compreensão desse tema, né? Então, a primeira pergunta é para o senhor nos auxiliar, quem sabe clarear mais a nossa visão espiritual, a nossa mente. Quais são os textos, né? Acredito que eu consegui enviá-las para o senhor, né? Eu não vou falar muito bem na íntegra, mas é a mesma ideia, né? Quais são os textos que falam, né, da importância da oração em línguas, né? De onde surgiu, né, todo esse processo? Certo. Bom, o dom de línguas, ou glossolalia, ou ainda xenolalia, ele tem causado polêmica desde o período apostólico, né? Desde os tempos dos apóstolos, da igreja de Atos. Primeira coisa que nós devemos, assim, deixar bem claro, é que o dom, ele é bíblico, né? Uhum. Falar em línguas, o dom de línguas, que geralmente é o que recebe mais foco diante dos demais dons, chamados aí dons ordinários, né? Ou extraordinários, vamos assim dizer, possui fundamentação bíblica. E Sim. surge na igreja de Corinto. A comunidade de Corinto foi uma igreja, assim, muito polêmica, havia ali vários partidarismos, né?
Havia ali uma comunidade muito forte, muito influenciada também pelas chamadas religiões de mistérios, onde também havia manifestações de línguas estranhas. É importante a gente dizer que o falar em línguas não é um patrimônio somente do cristianismo, que nas religiões de mistérios que existiam ali no contexto onde a igreja primitiva surgiu, na região de Corinto, outras religiões já experimentavam fenômenos, né, estáticos, assim vamos dizer, do transe e do falar em línguas, né? Agora, assim, quando surge na igreja de Corinto, gera na comunidade vamos dizer assim, uma série de problemas, né? Uma série de confusões, porque era um dom em evidência. E por ser um dom em evidência, colocava quem o possuía em evidência. Isso foi gerando uma certa soberba, um certo orgulho em quem recebia este dom. Então, primeiramente, o dom é bíblico. A primeira passagem que nós vamos encontrar embasamento para ele é 1 Coríntios capítulo 12. Pegamos o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo ele está escrevendo uma pastoral para direcionar a igreja, para orientar a igreja a respeito do dom de línguas. Não só do dom de línguas, mas todos os dons. Mas nós entendemos assim que a maneira como ele começa e como ele termina no capítulo 14, o que gerava mais confusão era a questão do dom de línguas. Então, assim, o dom ele é bíblico, ele aconteceu na igreja primitiva, surgiu, sob a ação do Espírito Santo. Aconteceu na igreja de Corinto, mas já havia manifestações semelhantes, né, em outras religiões, chamadas religiões de mistérios, né. Quando surge na igreja de Corinto, causa uma crise na comunidade, porque essas pessoas portadoras do dom, que manifestavam o dom, estavam mais em evidência, houve toda uma desorganização. Então, Paulo, ao invés de proibir o dom, ele orienta. Ele orienta e ele vai dar uma ênfase maior à profecia do que ao dom, né? Isso nós podemos estudar do capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ok? Eu acho que essa é a primeira pergunta, Karen. Consegui responder? Sim, conseguiu. E o significado, né? O atribuído, os textos, acho que o senhor está com elas, os textos interpretados ou atribuídos. As pessoas sempre perguntam, né? Se não, como que lidar com isso? Se é o ser humano, se não é por conveniência, porque é complexo as interpretações. Eu acredito que o senhor está com a pergunta aí, então, para facilitar mais para as pessoas, né? Esses textos, pastor, né? Como é que funciona? Como é que a gente tem certeza, né? Que é uma interpretação que o homem não está sendo conveniente, né? Porque às vezes a gente vai em um determinado local, a gente está naquele precioso momento de oração, e alguém começa a falar, e orar, interpretar, é muito confuso, né? O que dá um pouco de certeza para nós? A palavra de Deus, ela nos fala assim, né? Que nós temos que discernir os espíritos, né? E quando Paulo fala isso, os espíritos, está no plural. Então nós temos um entendimento assim que há, no mínimo, 3 espíritos que atuam nas comunidades, né? Há o Espírito Santo de Deus, e nós cremos que os dons são dons do Espírito, dons concedidos por Deus através do Espírito Santo, para que a igreja os tenha como ferramentas e use na evangelização, na pregação. Os dons do Espírito são ferramentas espirituais que Deus concede à igreja para que ela cumpra o ID, né? Então nós cremos que o Espírito Santo é um dos agentes. O outro espírito que atua muitas vezes na comunidade é o espírito do charlatanismo. Pessoas que às vezes falseiam dons espirituais. Pessoas que às vezes até falam palavras desconexas, como se fossem línguas estranhas, ou glossolalia, né? Que na realidade não é.
E ainda existe um outro espírito, que por mais estranho que pareça, não deveria estar na igreja, mas se manifesta muitas vezes na igreja, que é o espírito de engano, o espírito maligno. Então, nós temos que ter discernimento à luz da palavra para diante de qualquer manifestação, não somente do dom de línguas, mas qualquer manifestação sobrenatural, nós discernirmos o que está agindo ali, se é o Espírito Santo de Deus, se é a carnalidade, se é um charlatanismo ou se é o espírito maligno, né? Eu tive uma experiência logo no início do meu ministério, em Fátima do Sul. Foi até no sítio do irmão Luiz Tomás de Aquino, que hoje é pastor em Carapó. Nós tínhamos lá um local de oração, o chamado monte, né? Uma área lá do sítio dele, onde tinha uma mata. Nós limpamos o local e costumávamos ir orar lá. A gente orava naquele lugar, fazíamos ali vigílias. E certa feita, uma pessoa visitante que foi conosco, aliás, duas mulheres, no final da vigília, eu convidei as pessoas que viessem ao centro para receber oração, né? E aí os irmãos fizeram um círculo, eu estava no centro, impondo as mãos, e de repente esta visita, ela começou a girar e falar em línguas. E aí eu achei muito estranho aquilo, né? Deu uma sensação assim, esquisita. E eu repreendi em nome de Jesus. E ela caiu no chão, estava possessa, né? Mas estava falando em línguas. Como eu disse anteriormente, o falar em línguas não é um patrimônio da igreja cristã. Embora entendemos que o que deve acontecer, a regra, que o que deve acontecer dentro da igreja cristã, na vida de um cristão consagrado, é este dom ser fruto do Espírito Santo. Mas outras religiões, já nos dias de Paulo, chamadas religiões de mistérios, e hoje nós vemos manifestações de línguas na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, né? Não sei dizer se no Espiritismo, mas não duvido que aconteça, pessoas que entram em transe e passam a articular, ou falar palavras desarticuladas, sons desarticulados. Muitas vezes são tidos como línguas estranhas. Nessa experiência que eu vivenciei em Fátima do Sul, esta senhora passou a manifestar isso. E não era o Espírito Santo, era o espírito de engano. Graças a Deus, ela passou por um processo de oração, de libertação, de acompanhamento da minha parte, da comunidade, se tornou membro da comunidade, foi liberta, né, e até hoje segue servindo ao Senhor. Então, o que ocorre? A igreja precisa ter o discernimento dos espíritos, né? E o discernimento do Espírito, porque é o Espírito Santo que dá esse discernimento, e dos Espíritos, para poder discernir se o que age ali é o Espírito Santo, se é o charlatanismo ou se é o espírito maligno, né? E para isso nós precisamos ter uma boa fundamentação bíblica. O discernimento do Espírito, o dom de discernimento do Espírito, ele nos é concedido por meio do conhecimento da palavra de Deus e o vivenciar dos dons. Conforme nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entendendo mais ou menos o padrão de atuação de Deus. Como que Deus opera, como que Deus atua. Então, uma pessoa na comunidade começou, de repente, a falar palavras estranhas, desconexas, bate aquela desconfiança. É línguas estranhas, é glossolalia, é xenolalia, depois eu vou falar da diferença entre um e outro, ou tem aí algum espírito de engano, esta pessoa está na carne, né? A regra que a palavra nos dá a respeito dos frutos é o resultado que ele provoca na vida do cristão. Pelos frutos vós o conhecereis. Jesus vai dizer isso no Evangelho. Então, o que ocorre? Aquela pessoa, ela fala sempre em mistérios, fala em línguas. Como que é a vida dela? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 14... Paulo fala assim, que o que ora em línguas, o que fala em línguas, ninguém o entende, porque ele fala em mistérios. Só Deus o entende. Que o que profetiza, ele edifica a igreja, mas o que ora em línguas, edifica a si mesmo. Então, uma pessoa que ora em línguas estranhas, quer na sua vida devocional, que é o mais correto, quer em público, que às vezes acontece,
esta pessoa ela tem que ter uma vida edificada na palavra de Deus e, consequentemente, o fruto maior dos dons do Espírito Santo, que é o amor, vai se manifestar na vida dela. Agora, se esta pessoa ela vive a falar em línguas, toda reunião, culto, às vezes até chega a ser embaraçoso, mas a vida dela não é uma vida edificada na palavra e ela não edifica outros, nós devemos desconfiar deste dom. Pode acontecer, como ocorreu comigo, já ouvi relatos de outros pastores, de que às vezes orarmos por pessoas assim e a pessoa está com problema de opressão ou possessão espiritual. Então, como que eu vou discernir à luz da palavra se aquilo é fruto do Espírito ou não? Primeiro, olhando a vida da pessoa, né? Ela tem que apresentar na vida dela o caminho sobremodo excelente, o qual Paulo fala no capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Ele dá toda essa aula no capítulo 12 a respeito dos dons, ele faz essa comparação maravilhosa, né? Usando a igreja como um corpo e cada um de nós como membro deste corpo, e a cada um desses membros é concedido um dom, tendo por finalidade a edificação do corpo. Isso é importante entendermos. O dom de línguas, ou dom de cura, ou dom de revelação, ainda que ele se manifeste no indivíduo, tem sempre o propósito de edificar o corpo. O corpo. Não é para exibicionismo, não é para a pessoa se sentir acima dos demais. Aliás, essa questão do sentir-se acima dos demais, eu tenho um livro aqui, me permita pegá-lo rapidinho. Aqui, esse livro... Os primeiros cristãos urbanos, o mundo social do apóstolo Paulo. Este livro, ele fala que era exatamente o que acontecia na igreja primitiva. Muitas pessoas que recebiam o dom do Espírito Santo, do falar em línguas, muitas vezes se achavam mais em evidência do que os demais. E o propósito do dom não é esse. O dom de línguas é para edificar a si mesmo. É por isso que a igreja metodista, em um documento escrito em 1988, a respeito do movimento carismático, ela não proíbe o falar em línguas, mas ela orienta para que seja usado para edificação. Aliás, o próprio John Wesley, ele escreveu uma carta, um debate que ele teve com outro pastor, no seu livro Obras de John Wesley, volume 10, página 56, ele defende a existência dos dons, inclusive os dons de línguas. Ou seja, nós metodistas não somos cessacionistas, nós somos continuistas. O que é cessacionista? Alguns grupos, como os batistas, os presbiterianos do Brasil, alguns luteranos, existem alguns grupos cristãos que são cessacionistas, ou seja, eles defendem que os dons cessaram com a morte de João, o último apóstolo. Que os dons do Espírito Santo não são para hoje. Que eles estiveram em vigência enquanto o cânon bíblico não foi fechado. Nós metodistas não cremos assim. Há escritos de Wesley, e nessa pastoral que foi escrita em 1988, fica claro que nós metodistas cremos na contemporaneidade dos dons, que os dons são para os nossos dias, porém a carta, ela orienta como usá-lo. E a Bíblia Sagrada, ela vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, que o dom de línguas é um dom para edificação do indivíduo. Se é para a minha edificação própria e não da comunidade, em que momento eu devo orar em línguas? Eu devo orar em línguas na minha devocional. Eu posso orar em línguas numa vigília? Eu posso. Mas não na hora do sermão, não na hora do louvor, não em momentos, porque não faz sentido. Na hora da pregação, que é para edificar a igreja, eu começo a orar em línguas. Ou estou pregando lá na frente, solto uma rajada de línguas, como nossos irmãos pentecostais falam. Olha, quem ouviu não entendeu, então não edificou a ele, né? Então, como que nós discernimos isso? À luz da palavra de Deus. Se aquele dom está produzindo fruto de santidade, de mudança de vida, caráter transformado, de edificação do indivíduo, primeiramente, e edificação da comunidade, este é um fruto do Espírito. Agora, se ele gera mais confusão, se a pessoa que manifesta o dom é uma pessoa de vida dúbia, de vida, vamos assim dizer, mundana, mas na igreja ela é espiritual, ela fala em línguas, tudo.
há uma grande probabilidade deste dom ser falso, ou ser até obra do maligno, né? Um dos problemas que nós temos no nosso Brasil é que a grande maioria dos evangélicos são de linha pentecostal. E nós acabamos sendo influenciados, né? Nós metodistas fomos influenciados por este meio pentecostal e neopentecostal. Fomos influenciados em duas áreas, no batismo, por isso que a grande maioria dos pastores metodistas quase sempre batizam por imersão. Isso é a revelia do que diz os nossos documentos. Não que seja errado o batismo por imersão, mas é uma prática que se torna cada vez mais comum em detrimento do batismo por aspersão. E também outra área que nós somos fortemente influenciados é na questão dos dons do Espírito, principalmente na questão da glossolalia ou glossolalia, do falar em línguas estranhas. Então, o que ocorre em muitas comunidades, principalmente pentecostais? Por que nas pentecostais? Porque o pentecostalismo clássico, que é o pentecostalismo aí manifesto pelas Assembleias de Deus, que é a maior denominação pentecostal no Brasil, e também pela Congregação Cristã no Brasil, que chegaram aqui em 1910, 1911, são pioneiras. Essas igrejas, assim como outras que delas descendem, delas surgiram, têm o falar em línguas como doutrina. O pentecostalismo clássico coloca que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Então, logo, quem não falou em línguas estranhas não é batizado com o Espírito ou batizado no Espírito. As expressões são ambivalentes, né? Nessas igrejas, para que a pessoa alcance algum grau na liderança, até mesmo e principalmente no pastorado, ela tem que falar em línguas. Se não falar em línguas, não tem graduação, crescimento ministerial. Então, o que ocorre nesse ambiente, diante de uma teologia como essa, existem alguns perigos. Perigo primeiro, a pessoa buscar o dom e não conseguir. Porque a Bíblia não diz que falar em línguas é para todos. A pessoa buscar o dom e não conseguir. E não conseguindo, ela passar a falsear o dom. O que é falsear o dom? Eu já vi de perto isso. Pessoas que, para serem aceitas pelo meio, elas começam a falar frases desconexas ou palavras desconexas, como se fossem orações em línguas. Por que essa pessoa faz assim? Para ser aceita pelo grupo. Porque a teologia do grupo impõe aquilo. Como ela não recebeu, até buscou, jejuou, orou, ficou muito tempo em vigília e não recebeu o dom legítimo, para ser aceita pelo grupo, ou para galgar alguma posição no grupo, ela falseia o dom. É muito comum, até brincadeiras, né? A famosa brincadeira aí, né, do Siri anda para frente, Siri anda para trás, né? Recentemente aí surgiu no meio evangélico até uma música onde a mulher fala em línguas, um anjo que veio para ensinar ela a falar em línguas, e ela vai repetindo. Tem vídeos no YouTube, tem um vídeo de um padre, o padre Jonas Abib, que é o fundador da Canção Nova, comunidade carismática católica no Brasil, onde ele ensina as pessoas a falar em línguas. Ele fala, vai repetindo comigo, vai repetindo. Eu já vi isso pessoalmente quando visitei algumas igrejas, e lá da frente o pastor dizendo para as pessoas, vai repetindo, vai falando. E de repente a pessoa começa lá, enrola a língua, foi batizado no Espírito Santo. Né? Isso para mim é falsear o dom, porque a Bíblia diz que o dom do Espírito Santo é concedido pelo derramar do Espírito, conforme Atos 2, né? Conforme aconteceu na casa de Cornélio, quando Pedro foi lá visitá-lo, e também pela imposição das mãos. Então não é algo treinado. O dom é algo dado, é um presente, por isso chama dom. Não é algo que eu posso conseguir por meio de exercícios, de repetições de palavras. Então pode acontecer isso, a pessoa falsear o dom. O segundo problema que pode acontecer é a pessoa buscar e nunca receber o dom de línguas, e pelo fato de que é doutrina que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo,
não é batizado com o Espírito Santo, não é selado com o Espírito Santo, a pessoa entrar numa crise, assim, e vamos dizer, passar a se achar inferior aos demais. Enquanto quem recebe o dom, muitos começam a se considerar superior, é o problema que o Wayne Mix, ele trabalha aqui nesse livro, né? Pessoas que achavam que pelo fato de terem o dom de línguas, elas eram superiores às demais, por isso Paulo vai escrever essas pastorais. Pode ocorrer isso, a pessoa buscou, orou, não fala em línguas, ela se sentir inferior e achar que não é amada por Deus, né? Então são esses problemas que podem ocorrer dessa teologia, que coloca que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo de Deus, quem não fala em línguas estranhas, não é selado. Falsear o dom, ou, de repente, se sentir rejeitado, não amado por Deus, se sentir inferior aos demais. E o terceiro problema é algumas pessoas que, às vezes, até têm o dom e se julgam melhores do que os outros, se julgam acima, porque é um dom que está em evidência. É um dom em que a pessoa, você está numa vigília, você está numa reunião de oração, alguém começou a falar em línguas estranhas, logo é notado. E era o problema que surgiu, foi o problema que surgiu na comunidade de Corinto, né? Como discernir isso? Aí eu preciso ter um bom conhecimento da palavra de Deus. Aí eu preciso ter calma e acompanhar a vida da pessoa e ver se aquilo vai gerar frutos na vida dela e na sociedade. Em alguns casos, como foi a minha experiência, orando ali, não estou dizendo aqui que o pastor, o coordenador do Ministério de Oração, ao ver alguém falando em línguas, vai lá repreender. Não, não devemos fazer isso. O tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar. E tem ainda uma característica. A oração, ela é diálogo. Então não faz sentido uma oração que é sempre feita e são as mesmas palavras. Já virou uma prática no nosso meio também, né? Em que as pessoas que falam em línguas, se você prestar atenção, é a mesma frase. Não é um diálogo. Chega a ser semelhante a um mantra. Oração é diálogo. Diálogo implica em diversas palavras e frases. Então, o que eu vejo no nosso meio hoje, com raras exceções, são pessoas que dizem ter o dom, mas elas sempre repetem a mesma frase. Ou as mesmas frases. Não é um diálogo que flui, né? Não é um diálogo que flui. É algo que tão somente ela ali fala aquela frase em determinado momento. Isso, ao contrário do que nós entendemos do ser oração, que oração é um diálogo, contraria a palavra de Deus, né? Ouvindo o senhor Consegui falar... responder? Sim. Ouvindo o senhor falar, lembrei-me que em 2000 eu estava num processo. Sabe quando a gente vai para a faculdade, vai pensar em estudar, fazer faculdade, termina o ensino médio? Sim. Você tem alguns processos. E um dia me convidaram para ir a uma determinada igreja pentecostal. Eu fui lá na minha cidade até. Era a igreja do momento, que tinha aparecido lá em Rondonópolis, eu fui. Cheguei lá, assisti um culto de umas 3 horas. E aí teve uma determinada parte do culto que começaram o culto inteiro foi esse processo de orações em línguas. Eu nunca tinha, assim, literalmente falando, né, visto. Aí começaram, o pessoal olhar para frente, começaram aquele processo do cair, né? E orava, e o pessoal caía, o pessoal começava a pular. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim? O que está acontecendo aqui? Eu não tinha noção. E isso me assustou muito, mas não parou aí. Eu não sabia o motivo do convite, né? Eu achei que era uma coisa, assim, inocente. Chegou uma determinada hora do culto que a pessoa pegou e me levou até o pastor. Não me perguntou se eu queria ir. Vamos ali comigo, tal, vamos lá. Aí o pastor dessa igreja chegou e me começou a orar. Falou, agora você vai aprender a orar em línguas. Eu fiquei assim, quê? Orar em línguas? Como assim? Pensando, né? Aí ele pediu para eu repetir. Aí ele falou assim, me disseram que você é cega, né? Eu falei, sou. Então você vai começar a orar em línguas comigo e Deus vai te curar. E Deus não me curou. Ele teve a audácia de dizer no culto que eu não tinha fé. E porque eu não sabia orar em línguas. Né? Então, isso me frustrou bastante.
No entanto que eu vim, aí eu, né, tive todo o meu processo com Deus, né, vim para metodista, e Deus, assim, é tão maravilhoso que ele me colocou para morar com 3 pessoas que para elas isso é muito comum, a orações em línguas, que são uma amiga minha está na 8ª região e a outra está pastoreando a igreja de Londrina. E ela não sabia dessa história. E a primeira vez ela fez um culto, elas fizeram um culto na nossa casa. Imagina, o pessoal da 6ª região, 1ª região, né? E eu não sabia de nada. Gente, elas começaram esse processo, mas assim, para mim foi impressionante. Não foi assustador, né? Foi muito natural o processo que eles fizeram no momento do culto. Mas elas não me forçaram, porque você tem que fazer, você tem que... Não, eu fiquei assistindo, no primeiro momento falei, meu Deus, esse pessoal está em outro planeta, né? Pensei mesmo. Assim. E aí, futuramente, pastor, elas foram conversando e eu relatei essa história para elas, então eu tinha um certo trauma com isso. Hoje, pastor, assumo isso. Então, isso é um perigo, eu concordo com o senhor, é muito sério. Né? O Espírito Santo diz ordem e decência, né? Porque você, às vezes, vai em determinados lugares que o pastor, a pastora está pregando, está levando o sermão, a palavra, e o pessoal pulando, virando de pirueta, e ninguém está entendendo nada. Então, eu acredito, pastora Kari, que tudo aquilo que me traz paz, conforto e consolo, né, faz parte do meu discernimento espiritual. Agora, você está em um local onde você, né, se sente perdido, incomodado, onde as pessoas ainda olham para você e falam assim, não, você não foi curada porque você não orou em línguas e você não teve fé. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas ovelhas, né, com relação a isso, porque isso frustra, isso traumatiza, e às vezes a gente perde muitas pessoas por falta de coerência e, como disse o senhor, discernimento. E o senhor respondeu uma pergunta, né, já a terceira pergunta, que é a questão da incorporação, né? A questão de que a minha amiga perguntou, mas será que a pessoa não está incorporando? Como é que a gente sabe, né? Mas o senhor respondeu ali também, sim, falando sobre isso, né? Uma das coisas que eu costumo sempre falar quando a gente toca nesse assunto de dons é que o diabo, como Lutero dizia, ele é o macaco de Deus, ou imitador de Deus, ele tenta imitar a Deus. Então, de todos os dons extraordinários, vamos assim chamar, que são listados aqui no capítulo 12, e Paulo vai destrinchar, até quando ele chega no capítulo 14, ele fecha a pastoral dele falando a respeito da primazia da profecia que edifica a igreja, primazia sobre o dom de línguas, que é um dom pessoal. No meio do caminho, ele fala sobre o amor, né? Então, de todos os dons espirituais, cura, profecia, revelações, glossolalia, xenolalia, né, que é a língua estrangeira. O que aconteceu lá em Atos 2 foi xenolalia. As pessoas que ali estavam, mais ou menos 17 nações, vamos dizer, que ali estavam, que vieram a Jerusalém por conta do dia de Pentecostes, elas falavam em outras línguas, eram judeus da diáspora. E eles ouviram os galileus falando na língua deles, galileus que eram pessoas incultas. Então ali foi xenolalia, não foi glossolalia, línguas estranhas. Então é importante dizer isso, tem a xenolalia e a glossolalia, ambas são manifestações do Espírito. A xenolalia, por exemplo, eu nunca estudei aramaico, e de repente Deus me leva para uma região lá do Oriente Médio, onde a língua é o aramaico. E Deus me usa sem eu nunca ter estudado para falar em aramaico para que aquelas pessoas entendam o evangelho. Então, xenolalia é língua terrena, é dialeto terreno, né? São línguas estrangeiras, não línguas estranhas. E a glossolalia é o que é chamado, 1 Coríntios, capítulo 13:1, de língua dos anjos. É algo sobrenatural. Aí tem mais a ver com a oração ou uma profecia que vem da parte de Deus nesta língua, e aí tem que ter um intérprete para a edificação da igreja, né? Então, o que nós precisamos sempre compreender é que
A manifestação dos dons, ela tem esse propósito, edificação da igreja. E que dentre esses dons todos, o único que não pode ser falseado pelo macaco de Deus, usando a expressão de Lutero, que não pode ser, vamos dizer assim, falsificado, é o amor. Sob o mover do maligno, a pessoa pode falar em línguas. Na carnalidade, entre aspas, a pessoa pode falar em línguas. Por que Paulo fala, eis que passa a vos mostrar um caminho sobremodo excelente? E dentro daquela pastoral toda ele fala do amor. Fala que as línguas cessarão, as profecias passarão, mas o amor permanece. Porque o amor é a essência de Deus. Ao passo que a essência do diabo é o ódio. Então o diabo pode falar em línguas, o diabo pode curar, o diabo pode fazer o que for. Mas ele não pode amar, porque é contrário à essência dele. Nem por um só segundo o diabo é capaz de amar, porque como Jesus fala no Evangelho, ele é homicida desde o princípio e a verdade nunca esteve nele, né? Então, todos os dons que nós encontramos na igreja, também podemos encontrar fora dela, excetuando o dom maior, o caminho sobremodo excelente, que é o amor, que é amar, né? É por isso que se a pessoa fala em línguas, a pergunta nossa tem que ser, ela ama? A pessoa profetiza, pergunta nossa tem que ser, ela ama? A pessoa distribui todos os bens dela para os pobres. A pergunta que nós devemos nos fazer é observar se há na vida dela, ela ama as pessoas? O amor é o mecanismo que tem que estar por trás de todos os dons. Todos os dons. É por isso que para nós metodistas, o testificar que nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito testifica ao nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Esse é o parâmetro wesleyano, testificação do Espírito. Mas essa testificação do Espírito, ela passa pela vida de piedade, que é meu relacionamento com Deus, que vai se desdobrar em obras de misericórdia, que são obras de amor. São obras de amor para com o próximo, para com a comunidade e para a sociedade lá fora, né? Então, a pessoa pode ter o dom que for, mas se ela não opera isso em amor, se não há amor como fruto, nós podemos desconfiar deste dom. Ou é de procedência maligna, ou é meramente carnalidade, ou é algo falso, né? Como eu disse, a questão da possessão, os dons de línguas, ou melhor, o dom de línguas, e até mesmo outros dons, não são patrimônios do cristianismo. Nos dias que houve a manifestação em Corinto, nas chamadas religiões de mistério, né, que existia ali na região da Ásia Menor, na região ali de Corinto, onde o evangelho nasceu, onde Paulo pregou, onde João pregou, já havia essas manifestações, né? E nos dias de hoje ainda acontece isso. Na Umbanda, na Quimbanda e outros lugares se fala em línguas também. Agora, qual que é o instrumento de aferição? É o fruto. Mas qual que é o fruto? O fruto dos frutos, o amor. Aquilo edifica a pessoa, edifica a comunidade, ou aquilo não gera transformação no caráter? Houve muito tempo no nosso meio, né, que essa questão do cair, como você falou, virou febre nas igrejas. Tinha igreja, ainda tem algumas por aí, que os irmãos e irmãs da intercessão já ficavam preparados com um lençol. Todo final do culto já era lugar comum. Uma chamada lá para frente, meio mundo caindo para lá e caindo para cá. E muitos começavam a se perguntar, né, criar regras, né, mas a pessoa cai, é sob o poder do Espírito ou sob o poder do diabo? Aí alguns falam, não, se cair para frente, caiu em reverência. É poder do Espírito. Se caiu para trás, é poder do diabo. Eu lembro que o nosso bispo, o bispo Adonias, talvez ele nem se recorde disso. Mas um dia ele falou assim que o que importava não era se a pessoa caía para frente ou caía para trás, mas sim como ela se levantava. Se ela se levantava transformada,
se havia mudança na vida dela. Então é o mesmo critério para as línguas. Tem mudança, porque a palavra fala, 1 Coríntios 14, que ora em línguas edifica a si mesmo. Então, edificar traz mudança para o indivíduo, ao passo que a profecia traz edificação para a comunidade. Diante dessa palavra, e o que diz esse documento sobre o batismo no Espírito Santo, os dons carismáticos, né, que foi escrito em 1988, no Portal Nacional esse documento está disponível lá. Né? O importante é se isso traz edificação. Né? E o dom de línguas, esse documento diz isso, é o que eu entendo da Bíblia também, ele deve ser usado na minha vida pessoal, na minha devocional, no meu momento com Deus, porque eu estou buscando edificar a mim mesmo. Agora, a profecia, como ela vem para a comunidade, ela tem que ser aberta lá do púlpito. Isso quando a intérprete, ela vindo em línguas, uma língua divina de Deus, o Espírito de Deus para o Espírito do receptor que vai trazer a mensagem para a igreja, ele tem que ter um intérprete. Não havendo intérprete, a orientação do Paulo, que se cale, ou fale consigo mesmo. Né? Então, quando Paulo fala de interpretação ali, é uma profecia vindo da parte de Deus em mistérios, em línguas, mas tendo em vista a edificação do corpo. Aí precisa ter intérprete. Se não houver intérprete, a profecia não deve ser entregue. E se mais de um começar a profetizar, né, quando muito 3, Paulo fala, a comunidade deve se calar, ficar em silêncio. É interessante que o texto lá fala que a comunidade deve julgar a profecia. A profecia deve ser julgada. E como é que eu julgo a profecia? Eu tenho que ter um conhecimento da palavra de Deus. Eu vou julgar aquela profecia à luz da palavra. E para nós metodistas isso é muito forte, porque nós vamos passar isso pelo crivo do quadrilátero wesleyano, que tem a Bíblia no centro, a razão, a tradição, a experiência, e aqui no Brasil agora, a criação. Né? O original é a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Mas no Brasil se adotou um outro pilar aí, que é a criação. Então eu vou discernir isso à luz da Bíblia, à luz da palavra, e também olhando o fruto que isso produz na vida do indivíduo. E depois que eu passei a viver essa experiência de orações em línguas, né, que eu recebi esse dom, eu dou graças a Deus, sou muito feliz por isso, né? Mas foi, como eu já disse, algo muito natural, foram muitos anos depois, eu nem esperava, foi uma madrugada até. E o que me incomoda, porque eu falo que quem ama cuida, né? Quem ama não expõe, quem ama protege, mas também ensina o outro, né, a viver, a caminhar, a dar os primeiros passos. Porque às vezes você está num culto e de repente a pessoa lá que está ministrando começa a orar em línguas, vamos dizer assim. E aí, pastor, ele vai e aponta o dedo, porque há uma diferença, uma interpretação para a comunidade, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, e uma interpretação individual, né, algo individual para mim. A pessoa está orando em línguas, lá de repente, eu já cansei de saber disso, que se eu falar ver é meio suspeito, né? Saber, a pessoa aponta, a pessoa vai lá e aponta o dedo. Olha, você... Gente, isso eu não concordo. Me desculpe, mas eu não concordo. É uma exposição. Né? Eu não tenho o direito de expor a vida do outro, do meu irmão, da minha ovelha, para os outros. Se Deus diz que Deus, né, a gente tem esse dom de profetizar, eu creio, mas Deus não expõe ninguém. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda. Então, se tem para aquela pessoa, eu posso ir nela depois. Por que eu tenho que expô-la para a comunidade? Isso é uma questão minha agora, e de muitos amigos que a gente conversa. Né? A pessoa não sabe se ouve o que tem para ela, a pessoa não sabe o que fazer, porque é a vida dela. E isso é muito comum, ou eu estou errada? E isso é correto perante a Bíblia? Então, como eu disse, né, o dom de línguas, os dons em si, mas principalmente o dom de línguas e o dom da profecia,
esses dons causam problemas até hoje na vida da igreja, né? Mas por que causam problemas? É dado por Deus. Causam problemas porque os homens não sabem usar. Por isso que Paulo orientou, né, como usar. Paulo não proibiu. Esse documento de 1988 também não proíbe, orienta como usar. E é interessante que quando esse documento ele foi escrito, o nosso colégio episcopal, poderíamos dizer que era, na sua grande maioria, composta por conservadores. Hoje nós temos bispos de linhas carismáticas. Acho até que esse documento deveria ser reescrito para uma orientação da igreja, né? A questão é que às vezes falta sabedoria para quem usa o dom. Tem muita meninice, tanto no meio pentecostal clássico, como no meio das igrejas que foram, de uma certa forma, atingidas pelo movimento pentecostal e que são chamadas igrejas de linha carismática, né? Mas aqui, eu quero ler um texto da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 14, é onde Paulo está lidando com isso, né? Ele fala assim a partir do versículo 20, irmãos, não sejamos meninos no entendimento, quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, né? Falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí Paulo ele fala, portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem, né? Aqui ele está falando da profecia em línguas, não da oração em línguas. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Por isso que ele vai falar da questão da decência e da ordem. Você imagina, uma igreja se reúne e aí está todo mundo lá falando em língua, sapateando, dançando, como a gente costuma ver hoje. Sim. E aí entra alguém que não está acostumado com aquele ambiente, faz exatamente o que Paulo advertiu, né? Fala, esse povo está louco. Esse povo está louco. Mas aí ele continua e tem a ver com a sua colocação. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Olha só. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrado-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. O que ocorre muito hoje? A pessoa chega na igreja, e aí alguém, como essa pessoa que você presenciou, né, se levanta, aponta o dedo e começa a falar de coisas que ainda vão acontecer. A Bíblia fala aqui o inverso. Que entra alguém na comunidade, que ainda não é membro daquela comunidade, mas há profetas ali naquela igreja, e de repente aquela pessoa que foi levantada por Deus começa a falar segredos do coração da pessoa que entrou. Ou seja, são coisas que ela sabe, são coisas que ela pode dizer, é verdade, eu estou vivendo isso, é verdade, meu casamento está destruído, é verdade, eu tentei o suicídio, é verdade, eu cometi esse pecado, né? Agora, se é ético chegar e apontar o dedo, eu prefiro não entrar muito nessa seara, mas a Bíblia diz que o espírito está sujeito ao profeta. Acho que vai muito da sabedoria da pessoa. Agora, muitas igrejas usam desse expediente porque causa impacto. Uhum. Alguém entregando uma profecia para outra ali, aquilo desperta os outros. Fala, não, de fato, Deus está nesse lugar porque tem profetas aqui. Eu já recebi profecias, não poucas. Eu também já. Teve algumas vezes que eu falei para a pessoa, irmão, eu vou julgar à luz da palavra. Eu recebo. Eu nunca desfaço, recebo. Porque o que vai testificar se a profecia é falsa ou não é o tempo. É o tempo, é se ela se cumpre ou não. Por exemplo, experiência pessoal, tá? Antes de eu ser metodista, eu fui católico. Eu fui católico romano, membro do movimento carismático. Inclusive, eu estava nesse período
trabalhando numa empresa e eu tinha amigos que eram pentecostais. E nós costumávamos ir orar de trás de um rio. Eu era católico do movimento carismático e eles eram membros de uma igreja unicista, uma igreja que não cria na Trindade. Mas, a despeito disso, nós tínhamos amizade e íamos orar lá. Quando foi um dia, o Júlio, ele levou um outro irmão, que eu não conhecia. E, de repente, lá na hora das orações, este irmão começou a falar em mistérios. E o Júlio começou a interpretar. E é interessante que eles falavam, interpretavam e dançavam ao mesmo tempo. E os passos eram assim iguais, pareciam até que tinham ensaiado aquilo, né? E aquilo me deixou meio assustado. Mas o irmão falava em mistérios e o outro interpretava, e na interpretação dizia que eu seria pastor. Eu fiquei meio desconfiado, eu pensei, esses irmãos, eu era católico, ele falou, esses irmãos estão querendo me levar para se tornar crente, tudo. Mas, lá na frente, eu não estava ainda no pastorado, eu havia me convertido na Cabeceira Alegre. O pastor Faustino, na época, trouxe uma pregadora da Adonep, e teve uma série de conferências, começou na sexta e terminou no domingo, na hora do almoço. E quando foi no sábado à noite, nós combinamos entre a igreja nos sentarmos lá atrás, deixar os mesmos lugares para os visitantes. Eu estava praticamente no último banco. Esta missionária começou a falar em línguas, e com o dedo apontado, em direção à ala onde eu estava. E eu percebi que as pessoas, conforme ela falava, as pessoas iam abrindo, porque as pessoas perguntavam se era para elas. E ela dizia que não, mas com o dedo apontado. Até que eu fiquei na mira do dedo dela. Fiquei na mira do dedo dela. E aí, perguntei se era eu. Ela disse que sim. Eu fui à frente, e ela, falando em línguas, aí ela mesma falava, ela mesma interpretava, falou a mesma coisa que tinha acontecido lá, quando eu estava com o Júlio e outro irmão na beira do rio, que eu seria pastor. O tempo passou, eu tive um sonho. Neste sonho eu me via pregando para numa igreja pequena, poucas pessoas, algumas delas idosas. E nesse sonho eu estava com a camisa preta, com a gola clerical. Tive esse sonho, o tempo foi passando, surgiu o desafio em Fátima do Sul, fui para lá, 2003. 2006 entrei na FATEL. Eu fazia o CTP, 2009 fui concluir o CTP. A Nara Casolato, na época, entrou na sala e falou assim, olha, vai ter a formatura de vocês e, de preferência, os homens foram usar a camisa clerical, é bom usar preta, tal. Eu nem tinha camisa clerical, porque eu não era nem clérigo, eu era um missionário designado. Aí mandei fazer uma camisa. A costureira perto de casa fez a camisa para mim. E aí eu usei só na formatura e esqueci daquela camisa. Quando foi um dia, tinha chovido bastante, a roupa no varal não tinha secado. Aí perguntei para a Fátima, né, onde estava aquela camisa. Ela passou a camisa, eu vesti e fomos para a igreja. Um dia chuvoso, pouca gente na igreja, o Ministério do Louvor terminou o louvor, passou a palavra para mim. Quando eu li o texto bíblico, eu olhei para a igreja, me veio à mente o sonho, foi como se o tempo parasse, era igualzinho eu havia sonhado. Eu estava lá na frente com a camisa clerical preta, poucas pessoas, dentre elas alguns idosos. Eu comecei a chorar. Então, tudo aquilo que aconteceu lá atrás, Deus confirmou no meu coração, por meio do sonho, né? Então, é assim, eu não posso dizer se é ético ou não apontar. Eu acredito que vai muito do momento da ação do Espírito. Já teve pessoas, como eu disse, já recebi, terminar o culto e me chamar à parte. Falar assim, olha, irmão, Deus mandou falar isso para você, assim, assim, assim. Agora, eu acho que não dá para colocar uma regra.
Eu acho que vai muito da característica da igreja e até do profeta. O profeta poderia se calar naquele momento e não entregar? Ora, essa Bíblia diz que o Espírito, não o Espírito Santo, mas o Espírito do homem é sujeito ao profeta, ele poderia. Está errado quem entrega assim no meio da celebração? Eu acredito que não. Acredito que não. Né? Mas é algo que não dá para criar parâmetros. Aliás, quando é a ação do Espírito Santo, não dá para criar parâmetros. O Espírito sopra onde quer, né, da forma que quer. Obviamente, nós devemos manter o ensino, a decência e a ordem. Paulo orienta que, se alguém chegar na comunidade de vocês, está todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, vão dizer que vocês estão loucos. Né? Profecia contra profecia. Profecia que não tem nem cabimento. Né? Começa, fala jocosa, né? O profeta chegou para a mulher grávida e falou assim: eis que eu vos digo, né? Se você crer, será um menino, se você não crer, será uma menina. É óbvio. Né? Então é assim, o dom existe, opera, experimentei na minha vida, já vi de perto e já vi acontecer, como já vi profecias também que não se cumpriram. Sim. E não eram do espírito, era da carne, era do momento. Né? Mas o fato é, o dom existe, os dons existem. Uhum. Que maravilha. É muito bom ouvi-lo, pastor, sem demagogia nenhuma. É muito bom, é tranquilo, e acredito que é isso que precisamos, né? De tranquilidade para entender certos assuntos. E esse é um assunto delicado, né? Mas eu tenho certeza que a sua fala ajudou muitas pessoas. Por quê? Até voltando aqui, a ideia destas lives, né, até agradeço novamente ao pastor Luciano, né, rogo a Deus pela vida da nossa coordenadora regional, pastora Ana Ila. A ideia é que o projeto que nós, o Ministério da Inclusão da 5ª Região, junto com a rede de ensino metodista, é a comunicação como ferramenta para a inclusão e o discipulado. No meu caso, né, não só da pessoa com deficiência, em geral, né? E recebi o apoio da pastora Olívia, de toda da rede, do pastor Luciano, que eu fiquei muito grata, sou grata, e peço para você, internauta, compartilhar isso com um amigo seu que não é protestante, que você sente que pode assistir, passe para ele, né? Compartilhe essa palavra, que essa é a nossa ideia, é atingir a todos. Nós não estamos aqui discutindo quem é metodista, quem não é, quem é batista, não, é acalentar o seu coração, é mostrar o poder e o amor de Deus, que Deus ele é poderoso, mas em primeiro lugar ele é amoroso, Deus é compreensivo, é restaurador, né? Ainda mais nesse processo que nós estamos passando, né, de pandemia, quantas pessoas carentes, quantas pessoas tristes, deprimidas, e Deus nos presenteia com a tecnologia, onde podemos entrar em sua casa, falar desse precioso amor, ensinar, aprendermos uns com os outros. Quantas coisas eu aprendi aqui nesta manhã, na primeira live, e vamos ter a última, né, com o pastor José, por enquanto, né, dessa trilogia, vamos dizer assim, né, falando da fé, do mês de maio, na experiência de Wesley. Então, são momentos preciosos. Compartilhe com seus amigos. Ou até com aqueles que você está meio zangado. Compartilhe. Vamos levar o amor de Deus, né? Levar o calor humano, que é o que precisamos. E então, pastor José do Carmo, eu, em nome de todo o ministério, da rede de ensino, da pastoral, da pastora Olívia, né, eu agradeço a você, né, que eu tenho muita alegria. O senhor fez CTP, né? Eu morava lá na Umesp, né? E eu lembro que quando sua turma chegava, tirava o nosso sono, porque todo mundo queria orar, queria fazer. Lembra? Pastora, tem uma pergunta aí no chat que eu acho que é importante responder ela. Então responda, pastor, porque eu não consigo enxergar aqui, não. Tá, a pergunta está no chat aí, do Rodrigo Portugal. Se em espírito sou conduzido a orar em línguas e não há quem interprete,
E se há e não for uma interpretação fiel, legítima. Primeiro, a oração em línguas não requer intérprete. É aí que está a diferença entre a glossolalia e a profecia e a xenolalia, por exemplo. A xenolalia tem intérprete, é o que aconteceu em Atos 2. Só que lá em Atos 2, o intérprete foi o próprio Espírito Santo. Os 120 que estavam no cenáculo, que receberam os dons do Espírito, saíram do cenáculo com intrepidez, anunciando a palavra de Deus, e aquelas 17 nações que estavam fora, que vieram a Jerusalém para adorar, elas ouviam os galileus, dentre eles Pedro, os apóstolos e as mulheres ali, falando das maravilhas de Deus na língua deles. Partos, medas, né, eram povos de línguas estrangeiras. Quem foi o intérprete nesse momento? O Espírito Santo de Deus. Esses povos entenderam o evangelho na língua deles, sendo que os galileus nunca tinham estudado. Então ali é xenolalia. A oração em línguas, Rodrigo, não requer intérprete. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Leia ali todo o capítulo, você vai entender. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas fala a Deus. Agora, digamos que Deus tem uma palavra para edificação da igreja. E aí ele levanta um intérprete, ou melhor, ele levanta um profeta, falando em línguas. Aí sim requer intérprete. O Espírito Santo vai levantar alguém que vai com fidelidade interpretar aquilo que o outro está falando, não no vernáculo dele, mas numa língua estranha, aquilo que alguns chamam aí de língua dos anjos, para a edificação da igreja. Então, quando é necessária interpretação? Quando Deus envia uma profecia em línguas estranhas para aquela igreja local. Deus vai levantar ali um intérprete que vai fielmente traduzir aquilo que a pessoa está sendo usada pelo Espírito para falar, né? Então, sim, requer intérprete nesse contexto. Mas o orar em línguas, não. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Ninguém o entende, Paulo fala. Oração em línguas é para edificar o indivíduo que recebeu o dom de línguas. O falar em línguas é um dom missionário, é um dom de ensino. E é interessante colocar aqui, quando nossos cânones falam lá que é proibido falar em línguas não conhecida na igreja, ali não está se referindo ao dom de línguas, mas é uma posição da igreja. A igreja anglicana tinha isso nos artigos da religião dela, em relação ao latim, porque a missa católica era em latim, e o povo não entendia. Então os protestantes adotaram essa posição, o culto na língua vernacular, de forma que a comunidade toda compreendesse. Então, Rodrigo, fechando, intérprete é para a profecia. Pode Deus levantar alguém que interpreta, ou às vezes, como eu já vi, né, o próprio falante interpreta a profecia. A oração em línguas, não. A oração em línguas é o Espírito Santo de Deus orando no espírito do indivíduo para Deus. Aí só Deus entende. Nem mesmo o indivíduo que está falando ele vai entender. Então são questões diferentes. Ok. Se tem mais alguma aí que o senhor... Ou posso encerrar? Eu creio que não há mais perguntas aqui, né? Acho que somente esta. Tá bem. Tem aqui uma irmã, Maria Zélia Loyola, falta leitura bíblica, bispo. Estamos acostumados só a ouvir aos domingos e fechar nossas Bíblias até o próximo culto. De fato. Por que acontece muitos enganos na igreja? Às vezes até espírito de engano lá profetizando. Porque falta leitura bíblica. O dom do discernimento do Espírito, ele é dado pelo conhecimento das Escrituras. A Bíblia é o crivo. É pela Bíblia que eu vou discernir se aquilo ali é de Deus, é do maligno, é do homem. Quer alguém que conhece a Bíblia mais do que os crentes? Muito mais? O diabo. Mateus 4, Lucas 4 usou ela contra Jesus. Está escrito. Salmo 91 que ele citou, né? Então, o que falta para a igreja de hoje? Leitura bíblica, conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então, quando se conhece as Escrituras, dificilmente a pessoa vai ser enganada.
Agora, se não conhece, fica à mercê de charlatões, falsos profetas e até do maligno. Ok. Mais uma vez, pastor, gratidão. Esperamos você na nossa próxima live, né? Que vamos encerrar agora em maio. Vamos ter certeza do dia certinho, né? E Amém. com certeza será mais um momento de alegria no reino do Espírito, alegria aos nossos corações, às nossas mentes, e um momento de compartilhar o amor de Deus, né, para com o nosso próximo. Agradeço mais uma vez toda a rede de ensino, principalmente também o Instituto Sila Franco, em nome do pastor e amado meu amigo, pastor Luciano. Gratidão pela sua vida, a vida da nossa Amanda, né, que não está aqui hoje, mas logo estará, sempre nos auxiliando. Então, gratidão a todos e todas internautas, e quero convidá-los, terça-feira, ao meio-dia, estarei de volta na Rádio Comunidade FM com o programa agora Integração e Cidadania, né, de meio-dia a 1, e estaremos também lives, né, uma live, claro, uma live. Eu vou depois divulgar no meu Facebook, também, se o pastor Luciano permitir, depois os links onde serão transmitidos esse programa. Eu faço esse programa toda terça-feira ao meio-dia a 1, fazia lá em Porto Ferreira com meu amigo né, do Alcance, Paulo Carvalho, jornalista, radialista, que era o Inclusão e Cidadania. Mas agora estamos retornando com o Integração e Cidadania, porque eu tenho comigo o seguinte, isso foi até uma amiga minha que me deu esse clareamento, né, esclareceu isso para mim. Todos nós já somos inclusos. E é verdade, eu sempre dizia também, desde o ventre da nossa mãe, não é? Quando Jesus nos deu a oportunidade, o Deus Pai, de nascermos, e o Estado, né, já criaram as leis. O que acontece é que essas leis, ou a sociedade não nos integra, né? A maior dificuldade da sociedade é a integração. Então, por isso o nome do programa Integração e Cidadania, e nós estaremos falando com uma das melhores audiodescritoras do Brasil, que é a nossa amada Márcia Caspari, né, do Rio Grande do Sul. Estaremos falando sobre audiodescrição, como facilitar, né, como uma pessoa com deficiência visual assistir um filme, uma novela, um desenho, um jornal, através da audiodescrição. Conto com a sua participação, nos acompanhe, depois será compartilhado no Face, contamos com vocês. Então, que Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo Consolador, Restaurador, seja com todos vocês nos seus corações, em vossos lares, e que tenhamos força, fé, foco, perseverança e esperança sempre. Temos um Deus vivo que nos ama e nos acalenta, nos transforma todos os dias. Gratidão e até a próxima. Pastor José? Glória a Deus. Eu agradeço a você, Karen, pela oportunidade, né? Eu acho que são temas que geram muitas dúvidas, né, na nossa comunidade, pela influência do movimento pentecostal. Eu acho que uma hora aí a gente precisa falar sobre a diferença do pentecostalismo clássico e do neopentecostalismo, são coisas diferentes, e que, por serem movimentos, também entraram na Igreja Metodista. Eu fico maravilhado quando leio John Wesley, né, principalmente essa carta dele, onde ele faz a defesa da existência dos dons. Como eu disse, nós não somos sensacionistas, nós metodistas cremos na continuidade dos dons. Obviamente você vai encontrar um ou outro pastor que tem dificuldade com isso, membro que tem dificuldade com isso, mas historicamente nós wesleyanos não somos sensacionistas. Os dons estão em vigência, nós cremos no batismo no Espírito Santo, né? Existem literaturas excelentes a respeito disso aí, e nós precisamos buscar os dons na perspectiva do serviço, dons e ministérios, né? Na perspectiva do servir a Deus, do exaltar ao Senhor, do buscarmos vidas lá fora, ser uma igreja pujante, uma igreja viva, né? Uma igreja cheia do mover do Espírito Santo de Deus, né? Então, naquilo que eu puder ajudar nesse processo, né, eis-me aqui. A gente sempre ora, né? Faz de novo, Senhor. Faz de novo. E se nós, de fato, queremos que Deus faça de novo, como Billy Graham ele orou lá, segundo a história, né, no local onde Wesley orava, Billy Graham ainda criança pediu faz de novo e Deus fez a partir dele. Se nós formos capazes de fazer essa oração com um desejo mesmo, Deus vai fazer de novo. E a primeira coisa que ele vai fazer é derramar dos dons do Espírito. Todos eles, ordinários e extraordinários. Então, nas nossas comunidades, eu não estranho quando vejo alguém falando em línguas.
eu oriento. Eu também vivi essa experiência, mas a gente vai ficando mais maduro. Quando eu era menino, eu agia como menino. Lá na Cabeceira Alegre, quem é de lá lembra, às vezes o culto estava acontecendo e o Mano Zé lá, sapatinho de fogo, falando em línguas, na hora do culto, na hora da pregação, aquela coisa toda. Meninice. Mas com o tempo foi amadurecendo. Hoje continuo cultivando o dom. Procurem na internet, aqui eu quero encerrar, um expositor cristão de 2008. Ele foi, na época, a Suzel Tunes era a redatora do expositor. E o expositor quase todo trata dessa questão do dom espiritual, dom de línguas. Tem uma matéria, eu acho, de umas 3 ou 4 páginas que eu escrevi na época a respeito disso. E ela entrevista também o Elianai Cabral Júnior, e também, na época, o Ricardo Gondim, né, o Ricardo, naquela época, estava com uma mente diferente de hoje. Ela entrevistou, junto com a minha matéria, 2 teólogos pentecostais, falando sobre essa questão que a gente tratou aqui. Você pode baixar, Expositor Cristão de 2008. Vai falar sobre a nossa posição enquanto metodistas em relação ao dom de línguas. E essa característica maior, que é o amor. Como que o metodista crê que ele é cheio do Espírito? Se ele fala em línguas estranhas, qual que é a evidência? Esse expositor responde. Mas é como Wesley dizia, testificar do Espírito. Espírito testifica o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Isso vai se desdobrar em dons, e o dom maior que é o amor. Amo vocês e sei que vocês me amam, estamos aí à disposição. Amém. Gratidão. Gratidão, pastor Luciano. Eu sei que você está invisível aí, mas está bem ouvido e atento. Gratidão. Gratidão ao bispo por nos permitir, né, fazer tudo isso aqui, essas preciosas lives. Forte, afetuoso abraço e um beijo no coração de todas e todos. Amém. Abraço a todos.